vai ler esse texto, mas eu quero dar um título a essa mensagem, que talvez num primeiro instante cause uma estranheza para você, né? O que fazer em tempos de crise? Mas pastor, você vai ler um salmo, né, de provisão, um salmo onde revela o cuidado de Deus, e você vai falar do que fazer em tempos de crise? Vamos lá, você vai entender onde a gente vai caminhar essa noite. Eu não sei você, mas eu como pastor já ouvi inúmeras vezes algumas pessoas chegarem para mim dizendo: pastor, eu estou caminhando para Deus, eu sirvo ao Senhor, já o confesso como o rei da minha vida, só que quanto mais eu mergulho, parece que algumas coisas vão se apertando para mim. Quanto mais eu me dedico a Deus, as coisas parecem que elas não caminham na velocidade que eu acho que elas deveriam caminhar. Você já ouviu alguém dizer isso, gente? Eu já vi, inclusive, algumas pessoas dizerem o seguinte: não, deixa eu ficar no meu banquinho, deixa eu ficar aqui quietinho, porque todas as vezes que eu me disponho para servir, todas as vezes que eu me disponibilizo para um ministério, para fazer alguma coisa, seja lá no que for, obra de Deus, há uma resistência, há um nível de luta aumentado. Eu já ouvi isso inúmeras vezes e infelizmente algumas dessas pessoas recuam mesmo, né? Pessoas com talentos e uma chamada tremenda em Deus. A gente identifica nessas pessoas que Deus tem coisas lindas através da vida delas. No entanto, as crises chegaram, e deixa eu dizer uma coisa, elas chegarão. Sabe, gente, a chuva, ela vai chegar para os justos e para os injustos, amém? Isso é bom, né, gente? Significa que você está vivo, amém? E é importante a gente ter isso muito claro na nossa vida, né? Que a gente tem uma impressão que quando eu me entrego a Deus, quando eu digo a Deus: Deus, Tu és o Senhor da minha vida, eu quero viver tudo que Tu tens para mim, eu quero mergulhar no Senhor, Deus, parece que todas as coisas vão se ajeitar imediatamente. E aí a gente vai percebendo que por mais que eu e você tenhamos uma confissão de quem somos, acreditemos plenamente de quem somos, em quem somos filhos amados, verdades vão sendo colocadas no nosso coração. Cada vez que você chega a esse lugar, você compreende uma verdade, mas isso não elimina crises, não elimina dias difíceis. Você concorda comigo, gente? Ou não, ou você, desde que aceitou Jesus, você não teve nenhuma crise, você não teve nenhuma dificuldade, você não teve nenhuma luta. Claro que você teve, né? Você teve inúmeras lutas, inúmeras dificuldades na vida. Tem hora que a gente fica dizendo: Deus, esse salmo é bonito, mas tem hora que o meu pasto não é tão verdejante assim. Tem hora, Senhor, que eu não sou conduzido, sabe, a pastos tão promissores assim, a coisas tão boas na vida. Vamos perceber, eu gostaria de começar sinalizando, eu separei um vídeo, gente, eu gostaria que você assistisse, para você ter uma ideia, no contexto em que esse salmo foi escrito. E é importante a gente entender que a Bíblia, ela não foi jogada lá do céu pronta, tá, queridos? Ela não foi também psicografada, sabe? Nenhum espírito baixou nos profetas e nos escritores bíblicos e eles foram redigindo o texto bíblico. Não, Deus inspirou os seus filhos no decorrer da história, e eles então foram percebendo o que Deus estava fazendo, sabe? Foram recebendo orientações de Deus, então escrevendo o texto que tinha uma validade para aquele momento, mas também é um texto que é atemporal, né? Ele tem uma aplicação para os nossos dias. Então, quando o Salmo 23, ele foi escrito dentro de um cenário. Vamos olhar um pouquinho, que cenário é esse? Que pastos verdejantes são esses? Tem um vídeo aí, já está aí.
Acredite ou não, isto aqui é chamado de deserto, mas também é chamado de pastos verdejantes. Agora, quando um ocidental olha para isso aqui pela primeira vez, ele diz: bem, eu não sei se posso ir lá, porque pastos verdejantes no Salmo 23 tem sido retratado como um gramado fofinho. Bem, você não viu nenhum gramado fofinho. E desde os tempos bíblicos até hoje é difícil ver um rebanho nas fazendas. Não há muitas fazendas aqui e por isso os pastores são mantidos longe. Talvez elas venham depois da colheita para comer o que sobrou. Mas você não quer ovelhas onde se pode cultivar. Esta é a terra do pastor. Agora, olhando daqui, você dirá que não tem nada ali. De fato, eu me lembro da minha primeira impressão. Eu dormi no deserto e quando acordei, eu vi um rebanho de ovelhas, numa encosta como essa, e eu pensei: que isso? Ovelhas comem pedras? Ou seja, o que elas comem? Como isso pode ser pastos verdejantes? A resposta é: há uma pequena quantidade de umidade aqui. Eles recebem um pouco de chuva a cada ano, não muito, mas um pouco. Além disso, há umidade no ar, especialmente na brisa do anoitecer, como agora. Vocês podem senti-la vindo do Mediterrâneo. Há umidade no ar. Essa umidade, combinada com a chuva, condensa ao longo dessas rochas aqui. E se você reparar, quase sempre há ao redor delas pequenos tufos verdes. Pegue um. Isto é o que chamamos de pastos verdejantes. Então o pastor procura uma encosta, como aquele está fazendo. Olhem para aquele rebanho ali. É simplesmente deslumbrante. Aquelas duas pastoras encontraram uma encosta, que foi exposta ao vento ou teve aquela pequena quantidade de chuva. E elas conduzem o rebanho através da encosta. E é um bocado aqui, outro ali, e mais outro, e mais outro. Agora, isso muda um pouco a imagem de pastos verdejantes. Aliás, a imagem muda radicalmente. Pastos verdejantes não é tudo o que você precisa pelo resto da vida. Se você imagina um gramado fofinho, então o que Deus está dizendo é: se você me seguir, eu vou te abaixar e você nunca mais precisará andar pelo resto da sua vida. Apenas estique e pegue. Diga-me se sua vida com Deus tem sido assim. A preocupação, disse um rabino, é lidar com os problemas de amanhã, nas pastagens de hoje. No deserto, você aprende que o pastor lhe dará o que você precisa agora. Daqui a 10 minutos, você confia no pastor. Apenas o suficiente. Interessante, né, gente? A gente pensa, você já não olhou para esse texto e pensou assim: gente, eu estou pensando num pasto verdejante, algo bom em que as ovelhas vão, sabe, estarem ali, se alimentarem. Quando a gente olha esse cenário, por que esse cenário inspira o escritor? Né? E esse é um texto que é atribuído a Davi. E qual é a inspiração que ele tem para dizer: não, esses pastos, Deus há de me conduzir a esse lugar? Eu fiquei pensando que a nossa vida é muito parecida com isso, sabe, amados? E eu gostaria muito que essa história fosse bem o contrário disso, mas eu percebo que a cada crise que a gente vai vivendo, há um dia de provisão de Deus. Há uma expressão que eu gosto muito, eu não lembro exatamente de quem é, queridos, mas eu creio, queridos, que todos nós podemos não ter tudo o que queremos, mas temos tudo o que precisamos. Essa é uma frase, não é minha, eu venho repetindo ela há anos. Eu não sei se ela é do pastor Joel ou eu li em algum livro, mas ela é muito significativa para nós. Talvez você esteja vivendo um tempo de crise dizendo: Deus, eu não estou, sabe, me sentindo totalmente realizado. Eu entendo que o Senhor tem promessas, mas eu não me vejo, sabe, dentro das promessas do Senhor para a minha vida.
Eu tenho visto e isso com uma velocidade enorme, com uma quantia enorme, uma quantidade enorme de pessoas reclamando acerca do futuro, preocupadas, enormemente ocupadas antes do tempo, né? A palavra preocupação é estar ocupada antes de sequer estar vivendo uma realidade. A maioria das pessoas estão sofrendo pelo que elas pretendem possuir, pelo que elas acham que vão acontecer lá no futuro. Elas estão preocupadas, sabe, amados, se as coisas vão dar certo. É claro que em algum nível nós não estaremos nunca isento disso. Há um nível de preocupação, né? Há um nível de alerta. E se pensarmos nas preocupações como um nível de alerta, legal. O problema é que algumas pessoas têm perdido a vitalidade, a alegria, o vigor, a intrepidez, sabe? De viver e de usufruir daquilo que estamos, sabe, vivendo naquele dia. Então, quando eu olho para os pastos verdejantes, que é uma promessa bíblica, que Deus falou que iria conduzir você, iria me conduzir, eu olho para um lugar que não tem muito significado, que não tem muita beleza, sabe, gente? Um lugar hostil, um lugar que pode trazer para você um sentimento muito negativo, mas a gente vai percebendo que Deus vai deixando nesse lugar, neste pasto verdejante, uma reservazinha, um local, sabe, que será o local da sua provisão, um local que será um local suficiente para alimentar você. Agora, o grande estado da promessa de Deus, o grande momento em que Deus estabelece que Ele é Deus sobre a tua vida, é quando eu e você entendemos claramente que Ele é um Deus de provisão diária. Amém, amados? Eu não sei se eu vou resolver essa crise da preocupação do futuro, porque eu também tenho anseios, mas cada vez que eu olho para o texto bíblico, eu fico percebendo que Deus é um Deus de provisão. Deus não é um Deus que desampara seus filhos. Sabe, queridos, não adoeça pelo teu futuro, você não tem absolutamente controle nenhum dele. O que você pode fazer é estabelecer um tempo de qualidade, uma vida saudável em Deus hoje. Você não sabe o que vai acontecer. Deus pode redirecionar a tua história. Deus pode dar projetos novos para você. Os planos de Deus, eles vão sendo descobertos na medida em que caminhamos e amadurecemos num tempo de intimidade com o Espírito Santo. Só conhecemos Deus quando caminhamos em Deus, quando temos intimidade em Deus, mas nós queremos ver tudo pronto. Não dá para ter tudo pronto, gente. Pessoas perdendo a saúde, pessoas perdendo o vigor, pessoas deixando de mergulhar mais profundamente no que Deus já tem estabelecido, preocupado com aquilo que virá ainda. Ei, gente, é um tempo da igreja ter esse entendimento claro. O que Deus está fazendo hoje é suficiente para a gente se alegrar, é suficiente para eu ser útil para Ele. Quando eu chegar a um nível espiritual, quando eu chegar a esse patamar, quando eu tiver determinadas conquistas, eu vou ser mais útil para Deus. Amados, deixa o futuro chegar e lá virá uma provisão específica. Viva o hoje na provisão que Deus tem te dado, na revelação que Deus tem te dado, naquilo que você tem enquanto qualidade, sabe, enquanto dons espirituais. Eu quero que você compreenda algo muito profundo, amados. Você é um filho de Deus, você nasceu para viver um propósito específico de Deus. Deus tem algo que outra pessoa não viverá. Isso não significa que a obra não será feita. O que eu estou dizendo é que Deus tem algo que Ele quer realizar através de você, e para que Ele realize através de você, você tem que compreender que haverá uma provisão diária para a tua vida, haverá um cuidado de Deus para a tua vida, haverá uma autoridade específica a cada crise que se apresentar para você. Você diz amém para isso aí, gente? Então talvez a gente se pergunte, mas eu sou filho de Deus, eu declaro as promessas de Deus, eu declaro autoridade no Espírito Santo. Você já ouviu palavras direcionadas nesse sentido, dando a você essa autoridade? É verdade, queridos. No entanto, eu e você estamos
vivendo um tempo em que seremos provados mesmo, em que seremos o tempo todo colocados numa situação em que eu e você precisaremos nos posicionar a respeito de quem somos, a respeito do quanto cremos que Deus está no controle da nossa história. Porque muitas vezes o que sinalizamos é que Deus está no controle até que eu tenha tudo, sabe, exatamente do jeito que eu formulei, que eu projetei. Porque quando alguma coisa sai do meu domínio, quando alguma coisa sai do meu controle, você já fez projeto, gente? Como incomoda a gente fazer, sabe, enumerar lá os projetos, seja lá quais forem na área profissional, em alguma coisa que você está, sabe, empenhando sua vida, suas finanças, suas emoções, e de repente você percebe que pouco daquilo que você projetou realizou-se. Isso dá uma crise. Isso faz a gente pensar o seguinte: alguma coisa tem errado em mim. Será que eu não entendi claramente o que Deus tinha para a minha vida? A gente começa a deixar sentimentos muito negativos entrarem na gente, porque o tempo todo a gente quer o resultado para estimular a gente. Eu não sei se isso de tudo é ruim, porém, queridos, eu preciso entender que a fé, ela é movida o tempo inteiro por uma dependência total de Deus. Se eu não entendo agora, eu entenderei mais tarde. Eu não deixo de caminhar porque eu não entendo. Eu não deixo, sabe, de ir ao encontro daquilo que Deus projetou para a minha vida, porque eu não estou tendo controle. Amados, crer em Deus é entrar numa aventura absoluta, sabe, de largar as mãos do volante da nossa história, da nossa vida, do controle. Sabe, você projeta coisas para o teu amanhã, sexta-feira. Então você está projetando, puxa, vai ter uma festa na igreja, então eu vou trabalhar, vou acordar tal hora, vou sair da minha casa, vou para o meu trabalho, vou cumprir a minha etapa de trabalho, depois vou para casa, me arrumar, e vou vir para a festa, vou convidar amigos. Você faz alguns projetos. Ei, mas deixa eu perguntar a você, o que é que te dá garantia de que tudo que você está planejando para amanhã vai acontecer? Qual o controle que você tem disso, gente? Nenhum controle. E por que é que quando nós estamos aqui declarando é verdade, não temos o controle, não temos a capacidade de entender tudo o que vai acontecer amanhã com a nossa vida? Mas por que é que quando algumas coisas não saem do nosso jeito, a gente fica abalado? E Deus está dizendo o tempo todo para a gente: confia que eu sou o Deus da sua história. Eu sou o Deus que tenho tudo no meu controle. Todos os dias é um exercício absoluto de dizer: Deus, Senhor, está no controle, mesmo que as coisas não saiam do meu jeito. E quem é que disse a você que o teu jeito é o melhor jeito? E quem disse a você que os teus projetos são os melhores projetos? Na maioria das vezes a gente vai descobrir que não é. Não é isso, gente. Na maioria das vezes a gente vai descobrir que o que Deus tinha para nós, sabe, o que Deus tem para nós, sempre é muito melhor. Aí lá no final, o único arrependimento que a gente tem é o seguinte: por que é que eu não dependi de Deus antes? Por que é que eu não disse para Deus: Deus, que cabeção eu fui, Senhor. Eu poderia ter me dobrado, me curvado, me quebrantado e ouvido a tua direção. Mas não, irmãos, nós somos meio que dominados por uma emoção, por um impulso, sabe, que nos leva a fazer alguma coisa, porque entendemos que está demorando demais. Então a gente quer dar uma força. Você é poderoso demais quando você quer dar uma força para Deus, gente. Deus não precisa da tua força, Deus precisa do teu posicionamento. Problema, queridos, que o tempo todo a gente quer fazer alguma coisa para Deus achar em nós qualidades para nos abençoar. Problema que a gente quer se limpar antes de tomar banho. Sabe, gente? A gente quer, antes de tomar aquela chuveirada do final da tarde, a gente quer se limpar. Não dá, amados. Tem que entrar no chuveiro de Deus, tem que deixar se banhar por Deus, em Deus, e então eu vou percebendo o que Deus tem. Amém, amados? Eu estou dizendo a vocês que nós passamos tempos de crises. Bom, vamos olhar para a vida de Paulo. Paulo foi esse
esse camarada, esse apóstolo, que viveu dias de crise, dias difíceis. Poxa, Paulo teve um encontro com Jesus sobrenatural. Paulo foi um homem que foi vocacionado de forma extraordinária. Reconhecemos hoje como igreja que as maiores doutrinas ou o fundamento do que cremos é muito baseado naquilo que Paulo descreveu, aconselhou, ministrou às igrejas pelas quais ele fundou, né? Aquelas que ele amparou, aquelas que ele exerceu o seu apostolado. Mas mesmo esse homem que eu e você reconhecemos nele, um homem tremendamente usado, passou por crises. E veja, ele viveu um tempo onde o seu apostolado foi colocado em crédito, e não foi pelos de fora, foi pelos de dentro. Será que esse apóstolo, bom, ele não andou com a gente, ele não estava próximo, ele não foi testemunho ocular. Tem um episódio que talvez ele estivesse lá, né, no martírio de Estevão. Sim, mas ele não vivenciou, né? Ele não esteve com Jesus, ele não andou com Jesus, ele não trabalhou com Jesus como um dos 12, ele não exerceu, sabe, o que Jesus estava vivendo, ele não foi perseguido. Então, ele viveu esse tempo de descrédito ministerial, de pessoas olharem para ele, esse não dá. Veio sabe, ele veio de uma outra religião, ele perseguia gente, sabe, ele odiava-nos, ele fazia tudo para nos prender e nos matar, ele era um judaizante, ferrenho, violentíssimo. Ei, gente, quantas vezes aqueles da nossa casa, aqueles que estão perto da gente, eles não acreditam na real mudança da sua vida, eles não acreditam no quanto você está envolvido com Deus e Deus está envolvido com você, o quanto a tua relação com Deus não é uma relação, sabe, de barganha, não, é uma relação de quem se encontrou com Jesus e se apaixonou por Jesus, em que a vida de Jesus entrou na tua vida e a sua vida entrou na vida de Jesus, você se mesclou com Jesus. A vida cristã não é a vida sabe, de sugar. Pastor Rangel ministrou essa semana algo muito importante, gente. Eu não estava aqui à noite, mas eu ouvi a frase e ministrei lá na nossa igreja em Nova Iguaçu. Você não suportaria ou não suporta conviver com alguém que o tempo todo está querendo sugar alguma coisa seu, alguém que está querendo extrair alguma coisa sua, alguém que está querendo retirar um benefício da sua relação. Você diria o quê? Bate em retirada, vai embora, não quero se você perto de mim. Esse cara só se relaciona comigo para ganhar vantagem, ele só chega perto de mim para pedir dinheiro emprestado. Sai daqui, não vou emprestar mais. Ele só bate lá em casa para pedir alguma coisa, pedir a bicicleta, pedir o carro emprestado, pedir uma roupa emprestada. Ok, a primeira, a segunda, a terceira vez você faria isso de bom grado, mas chegaria um tempo que você se encheria dessa situação e diria, não quero mais. Esse indivíduo só tem uma relação de mão única, não uma relação de cumplicidade, mão dupla, sabe? Ei, gente, quando eu e você nos relacionamos com Deus, Deus espera que eu e você nos relacionemos com Ele como alguém, amados, que quer estabelecer um vínculo de vida, ou seja, a vida de Deus em você e a sua vida na vida dEle. Ei, isso parece ser complexo, mas não é complexo, isso é muito mais simples do que você pensa. É quando eu reconheço, amados, que o bom pastor, ele cuida da minha vida em todo o tempo, por isso eu dependo dEle. Ele sabe do que é melhor para mim, gente. Ele sabe do que é melhor para você. Porque é que a gente luta tanto, amados. A gente briga em oração, né? E às vezes somos estimulados. Você tem que brigar em oração com Deus. Você tem que dizer a Deus, sabe, determinar. Ei, gente, eu não tenho nenhuma capacidade de dizer a Deus, amados, o que Ele tem que fazer. Porque o que Ele tinha que ter feito, Ele já fez. Então o que é que eu faço? Esse exercício diário de olhar para a obra
sabe, completa da cruz, de olhar para essa obra que não precisa de remendos, que não precisa de jeitinho, que não precisa do meu esforço, gente, que não precisa de eu fazer a minha parte para Deus fazer a dele. Seu engano doutrinário, Deus não faz a parte dele ou deixa de fazer a parte dele. Deus é Deus, a essência de Deus é completa, é amor. Quantos estão entendendo isso, amados? Deus não depende de você, Ele não depende de você para ser Deus. Ele é Deus, um Deus completo, um Deus único, um Deus perfeito, um Deus sem mancha, um Deus sem mácula, um Deus que não precisa de sacrifícios para Ele ser Deus. Ele não precisa que você cante para Ele. Olha como eu sou Deus, olha aí, Você canta para Ele, não é para despertar em Deus um senso de vaidade. Você canta para Deus, você exalta o nome dEle, você reconhece que Ele já é, Ele não será, porque você canta, porque você faz, porque você levanta as mãos, porque você, sabe, faz o que faz. Ele é Deus em essência, perfeito, único. É o Deus que estava antes, amados, da criação. É o Deus que firmou todas as coisas estão estabelecidas em Deus, todas as coisas existem, subsistem em Deus. Nada do que você tem, do que você é, do que você possui, amados, é porque você é bom, porque você é competente. Não, é porque Deus o tempo todo está olhando e dizendo: vai lá, filho, eu estou contigo, eu sou o Senhor da tua vida. Então deixa eu dizer uma coisa, amados, não permita que o senso de desmerecimento, o senso de desqualificação entre na tua relação com Deus. Nós somos filhos de Deus, filhos que temos aprendido a caminhar em maturidade. E crentes maduros, quem são os crentes maduros? Crentes que, amados, não arredam o pé quando uma crise se estabelece. Esses somos nós. Paulo viveu esse tempo de descrédito ministerial e apostólico. Diziam para ele: você não é apóstolo. Ele precisa, em algumas vezes, defender o seu apostolado diante dos demais. Olha, o meu apostolado não foi algo dado por homens, mas dado por Deus. Estavam tentando Paulo o tempo todo, fazendo com que ele voltasse a antigas práticas da lei. Paulo, amados, entendia quem ele era. Paulo foi açoitado, Paulo foi preso, Paulo passou dias difíceis. Paulo olhou para o pasto verdejante da vida dele, e talvez em algum momento ele tenha dito: esse pasto não é tão verdejante assim. Talvez seja exatamente a tua vida, a minha vida, em algumas situações. Eu e você olhamos para o pasto da nossa vida, olhamos para as promessas, para os cânticos, sabe, para algumas coisas que já recitaram para a gente, e a gente diz: não está tão legal assim. Aí a gente olha para algumas pessoas e começa a duvidar da qualidade de vida que eles estão pregando. Mas será que eles pegam uma vida falsa? Ou será que eles estão declarando uma vida daqueles que dependem o tempo todo de Deus? Alguém uma vez me disse, quando eu a estimulava para fazer declarações acerca do que Deus estava dizendo que ela era, e ela disse: não, mas isso é uma inverdade, eu não vivo essas declarações. Então eu vou ser mentiroso, pastor? Não, queridos, eu vou ser alguém que me posiciona em fé. Você pode não ter controle, você pode não estar vendo, mas se a palavra diz eu creio, e se eu creio eu declaro. Você está entendendo, amados? Deus vai manifestando verdades dentro da gente, e nos momentos de crise eu vou ter que sacar dessa verdade que um dia foi embutido no meu interior, que um dia eu recebi, seja de que forma for, um pastor ministrando uma verdade, uma canção que ativou algo no teu coração, sabe, amados, sei lá, o cântico de um pássaro, não sei lá, gente, de que forma Deus fala com você, mas há uma multiforme e diversidade da forma de Deus dizer alguma coisa. Mas é nesses momentos que eu tenho que perceber, queridos, que o meu pasto, ele pode não causar, sabe, uma impressão muito positiva. Se olhando para o pasto aqui, não era verdejante, cheio de pedras,
Mas de tempos em tempos, o orvalho caía e havia uma reserva de água. E lá nos cantinhos, algumas folhagens verdes nasciam. Aquelas folhagens eram suficientes para a criação do gado, para a criação das ovelhas. Claro, e talvez alguém diga, mas pastor, haviam também os lugares de oásis, onde haviam lugares mais verdes. Sim, mas o dia a dia, o povo, ele precisava migrar de um lado para o outro. O povo era nômade e depois evoluindo para um período semi-nômade. O que significa dizer isso, irmãos? Eles precisavam migrar de um lugar para o outro para sobreviverem. Mas amados, todas as vezes, em toda a caminhada do povo de Deus, Deus proveu sobre a vida deles. Deixa eu dizer uma verdade profunda no teu coração, e eu espero que você a receba, e ela seja uma bússola nos tempos de crise para a tua vida. Tudo aquilo que Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Deus é um Deus que nunca desiste de você. Deus é o Deus que tem uma provisão diária para você. Você pode estar olhando para o futuro e preso, amados, ao presente. Você está preso porque, amados, você não consegue fluir e usufruir daquilo que você está vivendo hoje. Você não tem alegria nas pequenas coisas, nas coisas mais simples da vida, gente. Eu lembrei de um fato aqui. Alguns anos atrás, eu pregando, e eu disse, meus filhos eram pequenos, e eu estava dizendo a eles que, aos irmãos da igreja, que nós brincamos de mangueira, sabe? Mangueira, de molhando um ao outro. Eles eram pequenininhos, né? Um hoje tem 21, outro tem 16. Mas a gente pegava a mangueira, enchia com balde, e um corria atrás do outro e jogava água. Já brincou assim, gente? Ah, mas sem graça. Não, foi divertido demais. Uma tarde daquela de verão, calorosa, irmão. Tá bom? Ela abriu a mala do carro e a gente se divertiu, foi lindo demais. No final da reunião, a irmã me procurou. Mas pastor, olha só, eu empresto para o senhor a piscina lá de casa. Ela quase disse assim, tadinho do pastor, ele brincou de mangueira, eu empresto a minha casa para você, pastor. Ô gente, eu não queria a casa dela emprestada, eu queria o tempo de qualidade que eu tive de borrachinha com os meus filhos. Aquele baldinho que eu saí correndo atrás deles, joguei, gente. Daniel, gordinho toda a vida, cheio de dobras, e quase que não corria, e com a perna dobradinha assim, gente, todo balufo, lindo demais. Foi lindo, maravilhoso, gente. Mas quando nós estamos preocupados com o futuro, meu Deus, há tantos anos de trabalho, tantos anos de labuta, Senhor, eu sempre acordei às 4 da manhã, fui dormir às 11 da noite, nem uma piscininha de 2.000 eu consigo comprar. Nem uma, como é que era o nome daquelas? Tone. Nem uma tona eu consigo comprar. Gente, em nome de Jesus, deixa o teu futuro, amados, num tempo oportuno. Deus vai trazer uma provisão para o teu futuro. Deus vai trazer algo que vai alimentar, vai te dar alegria, vai te dar vigor no teu futuro. Sabe? Visualize o que é a tua provisão hoje, visualize o que Deus está te dando hoje, visualize o que você tem hoje e reconheça que Ele tem feito isso para você. Isso é tremendo demais, gente. Aleluia. Ele foi caluniado, preso. Qual é a diferença de Paulo para nós, gente? Qual foi a grande diferença? A diferença é que ele tinha convicção do seu chamado. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Quem tem convicção de quem é, amados, ele não arreda o pé da sua confissão. Ele não arreda o pé de viver um tempo de fé, de viver um tempo, queridos, em que ele vai dizer, Deus está provendo. Mas pastor, é mentira, porque eu estou tendo algumas dificuldades na minha vida. Deus está provendo, Deus está realizando coisas, eu posso não vê-las, sabe, a olhos nus, mas há um movimento espiritual favorável, há alguma coisa que Deus está projetando, há alguma coisa que
Deus está movimentando, há um degelo acontecendo no norte, e quando ele desaguar, amados, vai chegar ao deserto do Neguebe. Está lembrado lá daquele salmo? E quando as torrentes do Neguebe vierem, e por onde o rio passar, amado, vai florescer por todo lugar. É isso aí, gente. Isso é convicção. Essa era a diferença de Paulo. Lá no capítulo 1, se der para colocar aí, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, ele disse, amados, eu sei quem me chamou, eu sei de quem eu sou filho, eu conheço, sabe, o meu berço, eu sei quem é o meu Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, esperança nossa. Amém, gente? Eu sou o apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus. Ei, queridão, você é filho de Deus, segundo o que Ele declarou e afirmou na cruz para a tua vida. Você é abençoado, amados, a partir do que Ele, amados, concretizou na cruz para a sua vida. Quem sabe quem é? Quem sabe, amados, o real sacrifício da cruz não arreda o pé, mesmo em tempos de crise. Sabe o que eu estou dizendo? No final das contas, que você vai passar crise, mas se você sabe quem é, você vai dizer, no final das contas, o resultado vai ser o já esperado. Sabe quando a gente, amados, tem um time legal de futebol, eu já sabia. No futebol nem sempre dá certo, né? Mas quando alguma coisa lá no final, eu sabia que isso ia acontecer. Ei, quem vive pela fé o tempo todo sabe que no final das contas Deus vai ajustar tudo. Deixa eu dizer uma coisa, não há crise que não passe, gente. Não há luta que não amenize, gente. Não há dor, queridos, que não possa ter um momento de alívio. Em nome de Jesus, entenda que o que você vive, ou o que você passou, ou talvez esteja passando, não significa que você é alguém derrotado, não significa que Deus errou o endereço da sua vida. Significa, queridos, que há um movimento no mundo espiritual, há alguma coisa acontecendo, amados. Vai chegar, e quando chegar, amados, as coisas vão para o seu devido lugar, as emoções vão chegar nos seus devidos lugares, as portas se abrirão, algumas podem fechar, outras se abrirão. Você está entendendo, amados? Tristezas chegarão, mas virá, amados, uma alegria que vai se sobrepor ao tempo de tristeza. Você entende isso, amados? Lembrado lá do texto? Tristeza, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Isso é lindo demais, não é não, gente? Isso é uma verdade que eu e você temos que nos apegar a ela. Ah, pastor, mas tem hora que alguma coisa parece que está borbulhando dentro de mim. Tem hora, pastor, que tem um ser dentro de mim querendo sair. Ô irmãos, eu também sinto isso às vezes. Alguns pais da igreja, eles deram uma dica para isso. John Wesley, ele passou um período da vida dele, depois de um período que ele tem uma missão frustrada na Geórgia, que era uma província da Inglaterra. Ele foi enviado pela igreja anglicana para ser missionário lá, para pastorear as pessoas que lá estavam, os colonos, para evangelizar os escravos. Mas nada deu certo, as coisas não funcionaram. Ele se apaixonou por uma dona lá que deu um pé no traseiro dele. Eu estou falando de John Wesley. Eu estou falando que, amados, talvez a sua frustração, amados, também esteja equivalente à frustração de muitos homens que se levantaram mesmo diante de crises tão profundas. Ele foi para ser pastor, seu ministério pastoral se frustrou. Ele desejou viver um amor único da sua vida, até porque, amados, o diário de Wesley conta que ele tinha muita dificuldade com a relação amorosa,
E ele vai para fora do seu país e ele encontra lá, talvez, aquilo que despertou dele uma esperança, despertou nele uma possibilidade de ser feliz, porque outras tentativas foram frustradas. E mais uma vez ele foi frustrado. Então ele tem que sair de lá corrido à noite. Sabe por quê, queridos? Porque a mulher pela qual ele havia se apaixonado, se apaixonou por outro. Os caras mandaram caçar ele. Eu vou sair daqui, senão vão me decapitar. Ministério falido, vida amorosa falida. Até que então, no meio da sua viagem, nessa época as viagens eram feitas de navios e durava muito tempo. Ele encontra um grupo de cristãos adorando e louvando a Deus no decorrer da viagem. E nesse dia, uma grande tempestade atingiu aquela embarcação. Wesley também tinha uma crise existencial e uma crise de fé. Wesley tinha um terrível medo da morte. E a morte estava bem de pertinho. Mas aqueles homens estavam louvando a Deus com toda a sua força, com toda a sua intrepidez, adorando a Deus, levantando a mão, e o barco balançando de um lado para o outro. Mesmo quem não era pentecostal virava nesse momento. Entende? Entendeu? Alguns entenderam. Mas viam neles algo que estava além da religião, estava além daquilo que eles poderiam considerar como alguém, sabe, poderoso, eficaz. E aquilo impactou. Dias depois, já em Londres, Wesley ainda cabisbaixo, entristecido, sem saber o sentido real do seu chamado, sem saber o que seria da sua vida. Ele já não tinha prazer em ministrar, porque todas as suas emoções, todos os projetos foram empreendidos na Geórgia, e ele se frustrou. Até que um dia convidaram ele para uma reunião na rua Altergates, se eu não me engano, em 1730 e poucos. Eu não programei isso para falar, mas foi 1730 e poucos. Uma reunião, ele não queria ir nessa reunião. Sabe aqueles dias que você quer ficar em casa? Sabe aqueles dias que você não quer vir para a igreja? Você já viveu isso? Ou não, eu não. Todo dia eu quero para a igreja. E todo dia uma chama arde no meu coração. Vou para a igreja. É bom. Wesley não. Wesley não queria ir para aquele dia. Mas ele resolveu. Sabe aqueles dias? Não tenho nada para fazer mesmo. Deixa eu ir lá para essa reunião. Chegando lá, os mesmos irmãos que estavam lá na embarcação adorando a Deus, eram os mesmos irmãos que estavam dirigindo aquela reunião. O texto que eles estavam lendo era o texto de Romanos capítulo 1, versículo 17. E o justo viverá pela fé. E diz, amados, lá no diário de Wesley, que ele de repente sente o seu interior aquecer. Ele diz que o seu coração foi estranhamente aquecido. Algo profundo foi gerado no coração dele. As frustrações foram lançadas por terra. O bom pastor estava dizendo para eles: olha, o pasto pode não ter sido verdejante, mas eu tenho uma provisão para você. Disse, amados, que naquele momento o medo da morte saiu. Ele conta, queridos, ele contou, está registrado, que, queridos, ele nunca mais teve medo da morte. Ele teve convicção plena da salvação. Ele reinicia a sua história, reinicia o seu ministério. Ele consegue vencer uma crise tremenda na vida dele. Sabe por quê? Porque ele, amados, dependeu por alguns instantes de Deus. Ele entendeu que crises podem vir, mas eu estou acima das crises. Você está entendendo, amados? Pode chegar o desemprego, vai chegar, mas vai passar. Pode vir uma dor no teu coração por alguma frustração, por alguma coisa que doeu. Pode estar alguma coisa doendo em você.
Nós não queremos criar uma ideia de super crentes, crentes que não sentem dor, crentes que não passam dificuldades. Nós passamos essas dificuldades. O problema é que a nossa posição está acima das dificuldades. A questão de Paulo, amados, é que ele encontrou alegria nas dificuldades. A questão de Paulo é que ele entendia plenamente de que Deus tinha uma provisão, o pasto sempre traria uma provisão. Então, quando você lê agora o Salmo 23, você vai olhar sobre uma perspectiva diferente, você vai olhar para esse texto e perceber, queridos, por mais que, amados, algumas coisas não estejam tão ajustadas para você, Deus mesmo assim está no controle. Então, quando eu declaro, amados, eu estou dizendo para Deus o tempo inteiro: Deus, eu sei que o final dessa história, o Senhor há de ajustar todas as coisas. Aleluia, isso é tremendo demais. Sabe qual era a diferença de Paulo, gente? Que ele tinha no seu corpo as marcas de Jesus. Gálatas 6,17. Olha que tremendo, amado. Você tem a marca de Jesus aí na tua vida? Ih, pastor, apareceu uma ferida aqui nas minhas mãos. Eu acho que foi até alguma coisa sobrenatural. Não estou falando dessas marcas. Daqui em diante, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Olha que coisa linda, gente. Sabe, Gálatas é a carta da liberdade. Estavam tentando tirar a liberdade que aquelas igrejas, né? Que a carta não foi escrita a uma igreja específica, mas ela foi escrita a uma região, chamada região da Galácia. Queridos, estavam tentando roubar a liberdade que Cristo havia ministrado. Queridos, não deixe ninguém roubar o teu posicionamento de liberdade. Não deixe ninguém aprisionar você em dogmas. Não deixe ninguém aprisionar você numa religiosidade que faz mal, que tira a alegria da tua vida, que faz você olhar para tudo que tem nesse mundo e dizer: Deus fez tudo isso para mim também. Amém, gente? Ei, a diferença de Paulo não é a ausência da crise, mas é a convicção de que ele tinha marcas poderosas de Jesus na vida dele. Quais são as marcas de Jesus na nossa vida? As marcas que ele obteve na cruz do Calvário, da redenção plena, da justificação. Ele nos redimiu de todo o pecado. Eu e você não éramos capazes, amados, de termos qualidades para Deus abençoar a gente. Ele nos colocou num patamar, amados. Ele nos absorveu. Ele tirou todo o peso, Ele tirou toda a mancha, Ele tirou toda a máscara, Ele tirou, amado, toda a maldição, toda a culpa. Ele lavou, amados. Ele nos banhou. Diz o texto bíblico lá em Tito, amados, que Ele nos lavou com o lavar regenerador do Espírito Santo. Diga para quem está ao teu lado: você foi lavadão por Jesus, não? Você está limpo. Aleluia. Ele aprendeu a passar tempos difíceis e mesmo assim glorificar a Deus. Ele estava seguro em Deus. Romanos 38, 39, eu já estou terminando. Romanos 38, 39, capítulo 8, versículo 38, 39. Eu ia falar da lá dos leprosos, mas não vou falar hoje. Outro dia eu falo. Dos leprosos, que tem uma lição tão linda também. Eu quero terminar com esse último texto, capítulo 8 de Romanos, versículo 38 e 39. Porque estou certo, quantos estão certos aqui? Nem morte nem vida, nem anjo nem principados, nem coisas presentes nem futuras, nem potestades. 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Amém, gente? Aleluia! O que fazer em tempos de crise, quando a crise chega? Você quer saber disso? Num próximo capítulo. Mas o que eu quero deixar hoje para você, essa convicção plena, amados.
Não olhe para a tua vida com pessimismo. Não olhe para a tua vida com incredulidade. Não olhe para a tua vida achando que você não está vivendo, sabe, outros estão vivendo uma qualidade de vida muito melhor. Uma das primeiras mensagens, quando eu cheguei aqui na igreja, nosso pastor estava ministrando sobre por trás da selfie. A vida apresentada nas selfies, muitas vezes, é a vida que as pessoas gostariam de ter, mas como elas não têm, elas querem apresentar. Eu não estou dizendo que você não tenha que tirar selfie, não é isso. Eu estou dizendo que muito mais do que tirar a selfie, é aproveitar um tempo que Deus está dando, aquele tempo de provisão. Você olha para aquele pasto lá, você vê muitas pedras, mas no cantinho tem lá um galinho, gente, que vai alimentar você. Você olha para a tua vida, você vê tantas coisas, sabe, que você diria, não, tem coisas ruins acontecendo demais. Mas eu gostaria que você olhasse para a vida, enxergasse, como por exemplo os leprosos lá do texto de 2 Reis, capítulo 6, 7. Eles olharam com olhares espirituais. Eles não olharam através da limitação do corpo, mas eles olharam a partir do que criam. Deixa eu dizer uma coisa, amados, encontre dentro de você uma verdade que vai dar força para você continuar adiante no projeto que você tem. Há uma verdade dentro de você, há alguma coisa que Deus já comunicou para você. Você não depende absolutamente de nada e nem ninguém, nenhuma mandinga gospel, nenhum objeto gospel. O que você precisa na tua vida é encontrar uma verdade dentro de você, e ao encontrá-la, saque essa verdade, e em tempos de crise declare essa verdade. Queridos, Deus vai desaguar uma água tremenda, as águas de Deus virão, amados. Quem está plantado junto a ribeiros, amados, as águas vêm e os frutos acontecem. Quem recebe essa palavra aí, amados? Amém? Você pode celebrar a Deus, vamos ficar de pé aí. Oh, aleluia!